Sejam muito bem-vindas ao Elas com Jesus, um espaço preparado com carinho para mulheres que desejam crescer na presença de Deus, fortalecer sua fé e viver o propósito que o Senhor tem para suas vidas. Sou Keila Bueno e hoje vamos conversar com Ana Rafaela Rodrigues para conhecer um pouco sobre sua profissão e sua religiosidade. Rafaela, eu e as nossas ouvintes queremos saber quem é a Rafaela. Boa tarde, é um prazer estar aqui com você, participando desse projeto tão abençoado, onde muitas mulheres que nos rodeiam, nós sabemos que sofrem e precisam ouvir falar mais sobre o Senhor, este amor que nos encontrou e contagiou a nossa vida, e por isso estamos aqui hoje. Sim. A Ana Rafaela é uma mulher como você, simples, que tem suas dores, suas cicatrizes, mas uma história de sucesso, de vitórias. E assim como o Senhor um dia te visitou em casa, me visitou na minha vida, visitou a Keila. E eu sei que esse programa vai alcançar tanto pessoas que já teve esse encontro com o Senhor, tanto pessoas que almejam por este encontro. Então eu quero compartilhar com você um pouco da minha história, para que você saiba que não é só com você que acontecem certas coisas, não é difícil só para você. Mas um dia eu também passei pelo vale que às vezes você está passando, e eu quero compartilhar com você uma história de superação. Amém. E o Senhor me trouxe até aqui hoje. Amém. Então, e aí, conta pra mim, qual é o seu testemunho? Como que o Senhor te trouxe pra cá? Qual foi a sua lição de vida? O que Ele fez na sua vida? Para começar, a minha mãe sempre foi uma mulher de fé. Então eu devo a ela a mulher de fé que hoje eu me tornei. Então minha mãe ensinou a minha irmã, ela é mais nova, eu sou a irmã mais velha, a sempre estar orando, sempre as nossas conquistas, sempre atribuir ao Senhor tudo o que conseguimos em nossas vidas. A minha mãe sempre nos ensinou a agradecer a Deus, e sempre nos mostrando que não é porque ela trabalhava, o meu pai trabalhava, que nós conseguimos, mas sim porque o Senhor nos deu, o Senhor nos sustentou. Então a gente foi criada neste lar com uma mulher de fé. Porém, o Senhor eu encontrei mesmo, tive o meu encontro com o Senhor já um pouco mais velha, vamos dizer, mergulhar em águas mais profundas. E foi pela dor. Assim como muitas pessoas, eu também fui uma destas que, num momento onde fui diagnosticada com uma doença, onde os médicos, a medicina não conseguia explicar o porquê, o Senhor me encontrou. Então, eu cheguei ao ponto de ter uma alergia, onde 10 médicos não sabiam me falar o que era. Então eu fui em 10 médicos, dermatologistas, alergistas, e fiz diversos exames, e esses exames não constavam que eu tinha nada. Porém, nesta época, eu me coçava de maneira que eu me machucava, eu agredia a minha pele. Eu não conseguia dormir à noite, de tanto que eu me rasgava, posso te dizer, devido às marcas que ficavam no meu corpo. E nisto, eu tinha vindo morar em Bauru, a minha família mora em Pirapozinho, perto de Presidente Prudente, e lá eles começaram a frequentar a igreja evangélica, porque eu fui criada num lar de muita fé, minha mãe era católica. E não falando de religião, né, porque a fé está em todas, mas essa minha história, eu fui criada no lar católico, minha mãe sempre com muita fé, mas foi na igreja evangélica que eu me encontrei mesmo nessa situação. A minha irmã num culto, sabendo do que estava se passando comigo, minha mãe também, pediu para o pastor orar por mim através da minha mãe. Que, como nós já temos essa vivência espiritual, sabemos que é possível pela ligação da mãe com a filha. Sim, sim. E neste culto, nesta oração, eu fui alcançada pelo Senhor. Elas numa cidade ou noutra. Louvado seja Deus, olha que bênção. E pelo amor que elas tinham pela minha vida, né? Pela fé que elas tinham, essa ligada com a minha naquele momento. Sim. E eu tive o coração aberto para ouvir também sobre o Jesus, que elas tentaram falar e eu ouvi, né? E aí, nessa oração, eu fui curada. No outro dia eu já não sentia nada. Eu estava bem, consegui dormir aquela noite sem me coçar, sem essas alergias. E minha irmã me ensinou como que eu jejuava, porque eu nunca tinha ouvido falar sobre o jejum na igreja católica. E aí minha irmã me ensinou e eu comecei a jejuar, me senti forte espiritualmente.
tive a curiosidade de conhecer uma igreja evangélica em Bauru. Ali me batizei logo e hoje, aos 44 anos de idade, já estou frequentando essa fé, né, há mais de 20 anos. E só que o Senhor, Ele tem histórias lindas de cura na saúde comigo. Amém. Porque depois dessa história, eu também fui diagnosticada com uma síndrome que ela seca o líquido do corpo. Como assim? Axila, suor, a córnea. Eu saí de uma reumatologista com o diagnóstico que eu poderia até ficar cega por causa dessa síndrome. Só que saindo do médico, eu falei, não aceito esse diagnóstico. Isso. É que eu quis dar uma resumida, mas para mim chegar neste outro episódio da minha vida, foi uma época que eu tinha muita alergia nos olhos, usava muito colírio lubrificante e nada resolvia. Eu estava conversando com você, eu não podia te olhar atentamente nos olhos, que eu já começava a lacrimejar muito. E esse lacrimejamento chegava a cortar a minha pele, mas ninguém percebia, porque passava uma maquiagem para disfarçar, eu achava que era normal, sempre você acha, é a luz, Sim, é alguma coisa. O ar-condicionado, o tempo tá seco. Sempre uma desculpa, mas não, mais uma luta, mais uma história que o Senhor, né, permitiu viver para estar contando este testemunho. E eu amo quando eu falo do Senhor e eu posso falar das minhas próprias experiências. Sim, que é importante. Porque só quem recebe o diagnóstico onde pode condenar a sua vida, né, que sabe qual é o sentimento de você ser curada pelo Senhor. Porque pela medicina são diagnósticos que não teria cura. Eu ia ter que viver o resto da vida usando colírios, remédios caros e não ia ter sossego na minha vida. Graças a Deus, tá vendo? Nossas experiências, não é? Sim. Que faz a gente crescer e poder falar desse amor de Jesus, como é grande, como ele é imenso. E a nós mesmos, ele curou a gente, é a nossa experiência. Se foi através da sua mãe que recebeu uma cura, passou para você e hoje você está aqui. Louvando, enaltecendo e benzendo esse nome maravilhoso. Amém. É isso mesmo, Rafa. Fiquei muito feliz por você. Obrigada. E é isso aí. E agora, assim, você consegue, seu dia a dia, tá fazendo a sua profissão, que você falou que é esteticista, terapeuta, faz massagem e consegue também na igreja, tem vários dias de culto e dá para conciliar casa, a sua profissão, a atividade da igreja? Sim, é até uma dica para quem às vezes quer começar a fazer algo, mas nós sempre temos, de nós ser humanos, uma desculpa, mais para frente, quando eu tiver mais tempo, um trabalho diferente, um horário mais tranquilo, eu faço. Quando nós nos colocamos, nos posicionamos a servir o reino, o Senhor, ele dá um giro de 90 graus na nossa vida, que é possível servi-lo sem pensar, sem perceber que era tão fácil. Por quê? Às vezes a gente tem um trabalho que a gente ama, tem uma carga horária extensa e acha, mas eu não vou ter tempo para servir a Deus, não vou ter tempo de assumir compromisso na igreja. Uhum. Só que eu e minha esposa, a gente, graças a Deus, sempre entramos em concordância no seguinte: dias de culto, nós não vamos agendar clientes a partir de tal horário, porque é prioridade estarmos na casa do Senhor em tal dia, em tal horário. E até quem nos conhece, os nossos clientes, acabam respeitando. Às vezes tem até alguém que não segue a mesma fé que fala, é dia de culto, né? Fala assim, mas já sabe. Já sabe. Aquele dia é minha prioridade, é meu prioridade dia. E eu percebo não abro mão. Não abro mão. Quando eu priorizo a Deus, ele ouve as minhas orações, ele também me prioriza, porque eu amo a frase que fala, o Senhor te dá a prioridade que você dá a Ele. Então, às vezes, a gente não prioriza Deus nas nossas tarefas diárias, mas quando pedimos, queremos que Ele nos responda rapidamente. Sim. Então, a gente sempre teve experiências com o Senhor que, sempre que nós priorizamos ao Pai, às vezes até já cheguei a deixar de agendar algum cliente aquele dia, aquele horário, para priorizar estar na casa do Senhor, porque eu assumi um compromisso, nós participamos de alguns ministérios na igreja, um louvor, um evangelismo, e o Senhor nunca deixou faltar. Às vezes, ou aquele cliente vai acabar agendando no outro dia, ou o Senhor me manda, vamos dizer, olhos humanos, perdi um cliente, mas ganhei 2 depois. O Senhor sempre respondeu rapidamente. E nós temos uma alegria muito grande todas as vezes que nós estamos à frente da obra do Senhor. E o Senhor me presenteou com um marido abençoado, do qual nós entramos em concordância sobre isso. Então, nós gostamos, nós nos alegramos. O dia que não temos compromisso, a gente fica, nossa, mas hoje não tem nada.
Porque a gente tenta se policiar para não estar todos os dias tendo algum compromisso, porque como todos falam, tem que ter um momento para casal, Sim, mas as pessoas que é de fora não entendem. Quando você tem essa alegria, esse testemunho de vida com o Pai, você quer estar na presença dele mais e mais. E a gente tem prazer de falar para o mundo das coisas que o Senhor fez por nós, que ele faz e continua fazendo. A vida não é fácil, tem provações também, quando você escolhe estar nos caminhos do Senhor, mas é bem mais fácil sabendo que ele tá ali erguendo a mão, te segurando, te sustentando, né? E assim a gente vai. É como você falou, a gente tem que se posicionar. Se posicionar. Posicionar, falar, Senhor, vou fazer isso para ti. E não importa o que está acontecendo, eu vou fazer. Aí eu comentei num outro programa que a Adriana até falou, né? Que a gente, mulher é assim. Eu vou marcar tal horário que eu vou fazer meu cabelo. Ela esquece de tudo e vai fazer o que ela tem que ser feito. O cabelo dela. Verdade. Não é? E a gente precisa também nesse momento de oração. Eu acho assim, tá acontecendo um monte de coisa, mas eu preciso desse momento, Senhor. Eu vou buscar a tua face. Vou estar a teus pés. Vou me posicionar para estar ali te adorando, ou pedindo, mas de qualquer jeito vou estar ajoelhando e tendo contato direto com o Pai. Isso que é muito importante, né? Fecha a porta do teu quarto, conversa com o Senhor no secreto, e lá agradece, louva, chora, porque a gente tem tanto, começa a agradecer, quando você vê, você tá em lágrimas, chorando, e já vai adorando, enaltecendo o nome dele, e aí começa aquela bênção, né? Para o Senhor abençoar nossas vidas. Eu queria saber de você também, como que é a vida cristã hoje em dia? Quais são as suas dificuldades e as suas coisas boas também que acontecem, né, em relação a tudo isso? No seu ministério, que você falou que está no ministério de louvor, é isso? Sim. Eu e meu esposo, nós somos pregadores da palavra do Senhor, né? Também ministramos a palavra, fazemos parte do grupo de louvor, participamos de evangelismos e sempre estamos tentando estar ali presente na obra do Senhor. Fazemos teologia juntos e a maior dificuldade realmente é ser compreendido no meio cristão, porque hoje em dia eu acho que está muito mais difícil nós falarmos do Senhor, porque muitas pessoas nos ouvem e tentam deturpar o que falamos, tentam usar o que falamos contra nós mesmos. Então, o conselho que eu dou, até para quem já teve experiências ruins no ministério, porque eu conheço muitas pessoas que falam para mim, Rafa, eu não quero mais saber de igreja, e feridas por homens. Não existe igreja perfeita. Nós já passamos por algumas, né? Não vamos levantar bandeira de igreja, mas se você colocar no centro da vontade do Senhor, você não vai olhar para o homem, você vai olhar para Deus. Sim, então a gente já tentou frequentar a igreja e ficar quietinho de banco. Não dá. Porque quando eu tô ali, eu não penso que eu estou em 4 paredes servindo o homem. Se eu tô servindo água no altar, se eu tô ajudando num jantar, se eu estou no púlpito, seja para levar a palavra, para ministrar o louvor, seja lá lavando o banheiro da igreja. Eu sinto que é a casa do Senhor. Que ali é uma casa onde pessoas que vão estar aflitas, vão estar doentes, assim como um dia eu estive, precisando de um abraço, de um amparo, ali vão frequentar, procurando este tipo de cuidado. Nem sempre vão encontrar, mas continue procurando, porque não podemos generalizar. Às vezes somos magoados em algum lugar e achamos que não vai existir outro lugar para nós, mas sempre vai existir, porque existe o joio e o trigo. Existe aqueles que se corrompem, mas existe aqueles que ainda querem sim, de todo o coração, fazer a obra do Senhor, estar no centro da vontade do Senhor. Então, todos os dias nós procuramos simplesmente falar, eis-me aqui, Senhor. E aquilo que alegra o nosso coração de nós sabermos que estamos agradando ao Pai, nós fazemos. Mas se o Senhor nos mostrar que não é da vontade de Deus, nós não fazemos, mesmo que desagrade ao homem. Porque nós não somos funcionários de homem na casa do Senhor. Nós somos soldados do Senhor. E o dia que eu resolvi cumprir um papel como obreira do Senhor, como pregadora da palavra do Senhor, como profetisa do Senhor, como levita do Senhor, eu falei, Senhor, conta comigo. Então eu me sinto como uma guerreira do Senhor com a espada levantada. Amém. E quando eu tô querendo fraquejar e o meu braço cair, eu peço ajuda para alguém de fé para me ajudar,
pro meu braço ficar levantado. E o Senhor sempre tem me ouvido. Então, assim, o Senhor me apresentou amigas do Senhor, missionárias, mulheres de fé também, que me ajudaram muito nessa caminhada. E uma contando com a outra. Às vezes uma tá fraca, outra tá forte. Na minha casa também, às vezes eu e meu esposo tem um dia que um tá um pouco desanimado. Vamos morar junto. Tô morando no lar, tô morando pelo cachorro, tô morando para o Senhor abençoar, né? A vida profissional, a vida matrimonial, a vida financeira. É orar sem cessar. E tudo que nós temos visto que está acontecendo no mundo, os desastres, muitas coisas que o mundo está chorando, né? Nós temos que pensar que nós temos o Senhor do nosso lado. Então nós não podemos viver na ansiedade pelas coisas que hão de vir, mas nós temos que pensar o que o Senhor quer de mim no meio deste cenário. Então, eu tenho 2 caminhos. Ou passar depressiva, triste, chorando, ou passar sorrindo, marchando e caminhando com o Pai. E acredito que é por isso que o Senhor nos uniu hoje. E estamos aqui falando deste amor, porque nós vivemos e sentimos o cuidado dele todos os dias conosco. Amém, é isso mesmo. É como você falou, e a gente tem que estar sempre um irmão ajudando o outro. Que a gente tem que viver em unidade. Porque, como você falou, é difícil, mas às vezes a gente está chateada com uma coisa que às vezes você tá muito para baixo, aí você liga, eu preciso de oração, vamos orar comigo, ou até pro meu marido. A gente precisa disso, o ser humano precisa disso. O Senhor nos fez em 2, homem, mulher, uma irmã, um irmão que sempre tá ali do nosso lado para nos ajudar, porque é isso que acontece. As nossas ansiedades, Senhor, eu te entrego as minhas ansiedades. Toma conta da minha vida, me abençoa e sempre em oração. Sim. Que é muito importante isso. É verdade. Eu vou perguntar outra coisa para você. Qual papel a Bíblia desempenha na sua vida? Na minha vida, assim, recentemente me formei como terapeuta cristã. E eu fiz também teologia, eu e meu esposo, e eu penso assim, quanto mais nós estudamos sobre a Bíblia, nós temos que ter um coração mais quebrantado para a dor do outro. Então, a Bíblia é como se fosse a cartilha do crente para ele seguir. Porém, se eu não tiver um sentimento, coração quebrantado para a dor do outro, de nada adianta saber decor a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Sim. E, infelizmente, eu tenho conhecido pessoas muito magoadas, feridas por isso. De encontrar pessoas que sabem muito bem a Bíblia, falam muito bem da Bíblia, mas não têm um coração quebrantado para a dor do outro. E é aí onde vem a psicologia com a teologia, que eu amo. Porque todos nós precisamos ser curados de alguma dor. Sim, isso é verdade. E aquele que mais precisa ser curado é aquele que acha que não precisa ser curado. Sim. É bem isso. Então, assim, a Bíblia é algo assim que não adianta eu ir no culto, sentar, ouvir e ficar falando glória a Deus, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, se eu não viver nisso e se eu não acreditar nisso. Até nas últimas pregações onde o Senhor me levou, o Senhor me mostrava muito assim diante da igreja. Falam tanto que o mundo está acabando, que o Senhor está voltando, mas estão agindo como se acreditassem nisso? Eu acredito que não, que se nós olharmos ao nosso redor, se as pessoas realmente acreditassem do fundo do coração que Jesus está voltando, elas seriam mais bondosas umas com as outras, mais compassivas, mais tolerantes umas com as outras. Não ia ter tanta disputa, tanta falta de comunhão, tanta briga por causa de ego, de cargos. Porque eu estou pregando, Jesus está voltando. Se Jesus está voltando, por que eu estou perdendo tempo com isso? Então é que eu só estou falando da boca para fora, eu não estou sentindo que Jesus está voltando. E assim, todas as vezes que eu falo do Senhor, o Senhor me usa muito na exortação, então é bem um pouco difícil às vezes esse ministério. E eu sempre falo, Senhor, me coloca somente nos altares que querem realmente ouvir de Ti. Porque muitos querem somente pessoas para encher lugares e falar aquilo que vem trazer assim, um bem-estar para o ego. Querem ouvir de ganhar coisas sobre a teoria da prosperidade, mas não querem ouvir a verdade. Jesus está voltando, vai consertar a tua casa, vai colocar em ordem a tua vida, vai perdoar o seu irmão, para de ficar olhando na trave do outro, sendo que o seu olho está cheio. Então, cadê aqueles profetas do Senhor corajosos que levavam a palavra sem medo do que iriam falar?
Então eu amo não ter cargo nenhum, porque eu sinto simplesmente a irmã Rafaela, que eu não preciso preencher a agenda. E o que o Senhor manda falar, eu tenho muito orgulho de falar que eu faço e falo, porque o único que eu devo explicação, que eu tenho que temer de todo o meu coração é ao Senhor. É o Senhor. E é assim que o Senhor nos dá essa oportunidade de estar falando dele sem medo, né? Do que vão falar, do que vão pensar, se vão julgar, se vão analisar. Porque nós somos pessoas que temos as nossas vidas, as nossas profissões, mas um dia falamos, eis-me aqui, Senhor. Estamos posicionados. E quando nós abrimos a boca para falar dele, nós estamos mostrando para ele que somos totalmente dependentes deles. Pode usar, Senhor. Pode falar, Senhor. E é como você falou, quanto mais a gente busca, mais a gente quer, vamos mergulhar nas águas mais profundas e mais encher mais de Deus em nossas vidas. Mais do Espírito Santo, menos de mim e mais dele. Sempre. Sempre, louvado seja Deus. Como uma mulher cristã evangélica, como é lidar com as crises e conflitos diários? Porque mesmo a gente tendo a nossa posição de mulher cristã, a gente tem, como você falou. Sim, não é fácil lidar com crises diárias pensando que quando a gente se diz cristã, não podemos ter a mesma atitude de uma pessoa que nunca teve encontro com o Senhor, porque senão eu iria ser hipócrita comigo mesma. Então, às vezes, diante de uma crise, se o normal seria espernear, gritar, bater, revidar, se vingar, eu tenho que lembrar, não, eu sou serva do Senhor. Eu tenho o Espírito Santo de Deus. Como é que o Espírito Santo quer que eu haja? Então eu sempre penso muito nisso. Não, vou entristecer o Espírito Santo se eu falar tal coisa, se eu fazer tal coisa, se eu ir em tal lugar. Então é uma cobrança mesmo diária, porque o meu maior medo é entristecer o Espírito Santo. Eu não me preocupo em entristecer marido, pai, mãe, chefe, irmão, seja lá quem for. Mas o Espírito Santo, eu tenho muito temor de entristecê-lo. E às vezes o dia que eu não falo com ele, que eu não tenho uma oração de qualidade, à noite eu peço perdão, porque eu não tive um momento de qualidade com você, Espírito Santo. E eu tento falar com ele o tempo todo, eu tenho pensamento quando eu tô atendendo, às vezes uma cliente que nem religião tem, alguém que tá muito magoada desabafa comigo, em pensamento eu já fico pedindo pra ele, Espírito Santo, me ajuda a falar o que essa pessoa tá ouvindo, Espírito Santo, me usa de alguma maneira, porque tem hora que você vê que não é você, e você sabe quando ele te usa, porque você falou algo que depois você fica, não fui eu que falei. Sim. E é maravilhoso quando você pede e ele ouve. Até eu falei com meu esposo esses dias, a coisa mais triste que tem é viver o silêncio de Deus. E como é maravilhoso quando a gente pede algo, logo ele atende e você sente, meu Deus, o Senhor me ouviu, porque eu sei que eu não tô tão assim, com credibilidade com ele essa semana, às vezes eu não jejuei, eu não orei tanto e ele me ouviu. Então assim, até esses dias a gente estava num culto e durante o culto eu pensei, meu Deus, que saudade daquele culto que vinha aquelas profetas, te abraçar, te entregar uma mensagem do Senhor, né? Parece que hoje em dia, por causa da mídia, as pessoas estão ficando mais temerosas, até com medo de orar pelas outras, entregar alguma profecia. Eu falei, que saudade desse tempo. E aí no final do culto, uma irmã, na hora a gente só tava se despedindo tudo, posso orar por vocês? Por mim e pelo meu marido? Olha só que bênção, tá vendo? Foi assim, quanto tempo, quantos minutos? Alguns minutos. Não é? Você pensou e o Senhor, não, vem cá, é agora que eu vou te falar com você, minha Então é o tipo de experiência que você fala, meu Deus, eu tô agradando a Deus, ele me ouviu, ai ufa, eu tô agradando a ele. E aí como que você vai se preocupar com que alguém pensa, fala de você, se o Senhor está te respondendo, se você está vendo que está agradando a Ele, nada mais importa quando você agrada a Deus. Só que aí, essa paz no coração, mesmo quando você está passando por um momento muito difícil, ou num dia normal, ou uma pessoa que não tivesse a tua experiência, as pessoas iam se desesperar e você está rindo, tranquilo, você fala, nossa, mas o momento não é para rir, eu tô rindo. Você sente que o Espírito Santo cuidando de você, né, te acalentando. E o Pai, porque muitas pessoas na terapia a gente aborda muito esse assunto. A dificuldade de muitas pessoas tem de chamar Deus de Pai. Então, quando você vê Deus como seu Pai, você tem coragem de falar com Ele como filho, e isso também vai te curando, vai curando as suas dores, vai cicatrizando aquelas feridas que estão abertas ainda, e isso vai te ajudando a ter mais experiências com Deus, experiências únicas.
né? E eu, assim, igual eu te falei, eu tenho uma sucessão de experiências com o Senhor de cura e coisas pequenas, não são grandiosas, igual eu te falei. Outro dia eu estava na escola dominical e eu estou com 44, depois dos 40... Eu não gosto muito dessa frase, mas é normal a gente ver que depois dos 40 aparece umas dores que você nunca teve. Às vezes você tem que começar óculos se nunca usou, né? No sábado à noite começou uma dorzinha no joelho. E eu pensei, eu sou dos 40, né? Dormi, esqueci da dor. Na escola dominical, aquele ar gelado, aquela dor. E eu queria prestar atenção na palavra. Só que assim, dor no joelho é igual encravada. Tipo assim, tava tendo aquela aula maravilhosa. Até essa aula falava sobre o amor de Deus. E eu falava com o Senhor e a irmã falou assim... Pessoal, não precisa ter grandes congressos, grandes cultos, grandes campanhas para o Senhor curar. Se o Senhor quiser curar aqui, agora Ele cura. A irmã pregou falando sobre isso, a irmã Ruth. E aí, eu, em pensamento, sem ela saber, né? Eu falei assim, Senhor, me cura dessa dor no joelho que eu quero prestar atenção na aula. Então, assim, o que eu percebo? Em muitas das minhas orações, eu sempre fiz um voto com o Senhor, igual nas outras curas. Senhor, me cura porque eu preciso de saúde para ter disposição física para continuar no altar do Senhor pregando, evangelizando. Porque se eu não tiver saúde, como que eu vou fazer tudo isso? Aí eu só pensei, terminou a aula, foi embora, tudo esqueci da dor, porque ela sumiu e eu só fui lembrar 2 dias depois. Olha só que maravilha. E o Senhor curou. Eu falei, o Senhor é lindo, né? Sim. Só que aí fala, é uma dor no joelho. Porque você não sentiu a dor no joelho, porque era uma dor muito chata. Só quem tem dor pra saber, né? Que incomoda, como você estava falando, você não conseguia prestar atenção no que estava sendo ministrado. E é uma dor que talvez se eu achasse que é algo normal, porque eu passei dos 40 é normal ter dor. Ia virar uma dor crônica. Porque eu percebo que às vezes o problema das pessoas não exercer a fé é isso. Às vezes você aceita coisas que viram um problema crônico. Não é uma coisinha, é como você falou, às vezes pode até falar, mas é uma dorzinha no joelho. Mas essa dor tá me incomodando. E como eu sou filha, eu tenho acesso. É verdade. É uma dorzinha boba? Mas o Senhor me curou através das coisinhas pequenininhas, como coisas grandes também o Senhor faz. Sim. Só a gente crer e confiar naquele momento que ela falou da cura. Jesus, eu tô aqui. Jesus, eu tô aqui. Peguei a minha bênção. É verdade. Não é? O Senhor é maravilhoso. E, Rafa, quais são os seus projetos, tanto espirituais como profissionais? No profissional, hoje em dia eu atuo como esteticista, massoterapeuta, me formei em terapia cristã, estou cursando agora psicanálise, mas da dependência do Senhor. Por hora é para mim aperfeiçoar como ser humano, como pessoa, como mulher. Geralmente eu tenho sido chamada muito para pregar para mulheres, então eu vejo essa necessidade de ter mais conhecimento sobre cura emocional, porque é o que as pessoas têm me trazido. Então acho que até pelo meu testemunho de vida, das curas que eu já tive, o Senhor tem me colocado em ambientes que precisam de cura. Até eu e meu esposo participamos de uma oficina de cura interior há um tempo atrás, na Jucum, em Curitiba, e foi maravilhoso, porque lá era abordado muito sobre isso. Pessoas muito feridas que iam lá buscar uma cura, mas elas queriam voltar a estar no centro da presença do Senhor. E por causa das dores, das feridas, não conseguiam mais. E ali naquele ambiente espiritual, vendo pessoas sofrendo, mas buscando, com o coração quebrantado, falando, eu preciso de ajuda. Porque às vezes o mais difícil é você vencer o orgulho. Sim, de você falar, eu preciso, né? Então eu tenho buscado muito para me aperfeiçoar como pessoa. E a hora que o Senhor falar para começar a atender o que eu almejo futuramente é começar a atender como psicanalista, que é uma área que eu amo e sempre linkando, né, com o espiritual. Então me formei em terapia cristã e agora faço psicanálise cristã. Então sempre dentro do meu mundo, do que eu vivo. Isso é importante. E espiritualmente, assim, é sempre aquela coisa, a gente ora para Deus nos colocar onde Ele quer nos colocar, né? Então, projetos no espiritual, eu mesma, Ana Rafaela, não tenho. Onde o Senhor falar, esteja aqui, ó, como soldada do Senhor, eu vou. Amém, isso é importante, Ana, é isso mesmo, a gente colocar na posição, porque não é para nós, é tudo para Ele, é tudo dele. É verdade. A gente tem que se posicionar e falar, Senhor, usa-me, faz o que eu for preciso. Como esse programa mesmo, Elas com Jesus, justamente é para isso, para curar as dores, as mulheres que estão nos ouvindo, nos assistindo, para poder ter, assim, uma visão de como a nossa vida é. É verdade. A gente tem as nossas dores, as nossas frustrações, que é do dia a dia, mas a gente tem alguém, a gente corre lá aos pés do Senhor. Jesus, eis-me aqui.
Jesus, eu preciso de ti. Vamos pedir auxílio. Uma irmã aqui, outra irmã ali. Olha, eu não tô bem. Vamos orar? Vamos. Pega na mão, a gente vai e ora, busca o Senhor. E a resposta vem. O Senhor é maravilhoso, é lindo mesmo. E a gente está nessa terra para isso. Como você falou, vamos fazendo os cursos justamente para isso, para ajudar as mulheres e para se achegar mais aos pés do Senhor. Que essa é a nossa missão. É verdade. Estar aqui é para isso, para honrar e louvar o nome dele. Tem alguma coisa que você quer falar a mais, que eu não perguntei, você tem vontade de estar expressando e falando para nossas ouvintes? Eu quero mandar um recado para você, mulher, que sente que você não tem dom, que eu ouço muito isso de pessoas que às vezes gostariam de fazer algo na obra do Senhor e acha que não sabe fazer nada. Às vezes quando você se sente muito inferior, muito incapaz, e você vê alguém fazendo, você acha que a pessoa nasceu capacitada. E só Deus sabe como. Às vezes nós que fazemos nos sentimos tão pequenas e tão assim incapacitadas de estar ali, naquele lugar, fazendo aquela obra. Mas quando o Senhor conhece o coração, porque Ele é o único que conhece nosso coração 100%, se Ele vê que você tem um coração sincero e falar, eis-me aqui, Senhor, me usa de alguma forma, Ele vai te capacitar. Então não queira você porque você vê uma irmã que canta bonito, alguém que prega bonito, aí eu quero ser como ela. Porque se você pensa assim, não é pra Deus, é pra sua vaidade. Sim. Porque cada um tem o dom. Às vezes eu ouço mulheres que até pra orar falam, mas eu não sei orar. Orar não é um ritual, né? Orar é falar com o Pai. É isso que a gente conversou. Quando você vê Deus como Pai, como é que você fala com o Pai? Ah, mas eu nunca tive pai. Então, é mais um motivo para você enxergar que você precisa dessa cura. Sim, e o Senhor é aquele que traz a paternidade. Exatamente. Né? Então, assim, na terapia, a gente trabalha muito sobre a orfandade. Então, quando eu tenho essa deficiência de não ser amada por pai, por mãe, isso também reflete na minha vida espiritual. Então, geralmente, quando eu tenho um problema com mãe, eu tenho dificuldade de me relacionar com o Espírito Santo. Quando eu tenho dificuldade com o pai, eu tenho dificuldade de me relacionar com Deus. Então, quando eu falo Deus, parece tão distante, tão inalcançável. Quem sou eu para falar com Deus? Mas quando eu falo Pai, Ele sempre nos ouve. Aleluia. E eu sempre me emociono quando eu falo do Senhor. Mas porque é só mesmo. quem teve experiência com Ele, de cura, de libertação, que pode falar com propriedade dele. E assim como você, acredito que também, nós somos muito julgadas também. Que as pessoas nos julgam às vezes pela aparência, pelo jeito de falar, pelo jeito de ser. Porque as pessoas gostam de ser juízes da vida dos outros. Sim. Mas ninguém quer passar o que você passou. Exatamente. As pessoas querem estar aqui quando você é para colher, né, os frutos do que um dia você plantou. Mas a tua caminhada no dia a dia, só você sabe que teve momentos que você esteve sozinho, de você olhar para o lado e não ter ninguém que você podia se aconselhar, desabafar. Porque às vezes você está em lugares que cobram a perfeição sua. Você não pode mostrar fraqueza. E você mostrou fraqueza, aí que as pessoas derrubam, passam por cima. Exatamente. Porque é muito difícil aquele que te dá a mão para te levantar. Mas aquele para te apedrejar, nossa, em todo lugar você vai encontrar. Então não desista. Se você um dia teve um chamado com o Senhor, retorne aos caminhos do Senhor. Se você ainda não se encontrou, fala com Ele, porque Ele vai te capacitar. Nem que seja falar em sonhos com você, numa palavra, num conselho, numa conversa. E os sinais estão toda parte, que às vezes a gente não quer enxergar. Exatamente. Mas o Senhor, Ele sempre dá sinais. Sempre dá sinais. Ele é muito cuidadoso com nós mulheres. Sim. E é só a gente basta. Eu não sei orar. Ajoelha ou senta, como a gente está conversando agora. Comece a falar sobre a sua vida. Ai, Senhor, aconteceu isso, isso, isso. Fecha a porta. Fecha a porta, tem uma intimidade com Ele. Esquece tudo lá fora, senta ali e fala, Senhor, aconteceu isso comigo, isso, isso, isso. Comece, vai falando, vai falando, vai falando. Quando você vê, o Senhor vai estar ministrando ao seu coração. O Espírito Santo vai estar ali, te abençoando. E quanto mais você fala, mais você vai chorar. Porque a gente, mulher, é assim, né? A gente chora. Estamos ali, o Senhor está te consolando, te guardando, te livrando. Mas é importante você
ter esse contato. E não tem como, né, Rafa? Não tem como. É você e o Senhor. É você e o Senhor. É a gente mesmo que a gente vai guardando aquilo, o Senhor vai fazendo, vai ministrando no nosso coração. Quando ele estava falando, você falando, o Senhor começou a ministrar meu coração também. Em relação de tudo que você estava falando. E é sobre isso. É uma curando a outra, uma abençoando a outra, uma segurando a mão da outra. Ai, tá pesado, vem cá, eu vou te ajudar. Ai, Jesus, me ajuda. O Senhor traz alguém na oração mesmo. Às vezes até na igreja, assim, que eu frequento uma célula lá, eu tava com o coração, o pessoal comentando e falando, e eu só ouvindo. E eu com aquele meu coração apertado, sabe? E apertado. A hora que terminou, assim, veio uma irmã orar não, a gente veio se despedir. A hora que ela veio, assim, deu um abraço, o Senhor começou a ministrar ao meu coração através da vida dela. Então é assim o Senhor vai fazendo, Ele é lindo, Ele é maravilhoso, mas é a sua experiência, é você e o Senhor. A partir do momento que você abre, deixar Ele entrar, a bênção está completa. E lutas, tribulações nós vamos ter, porque a gente é ser humano. Sim. Mas a gente vai ter o apoio do Pai. Que é tão gostoso falar essa palavra, não é? Maravilhoso, parece que ela até cura. Gente, sim. Ela cura. É uma coisa muito gostosa, muito linda. Pai, e Ele tá ali para te abençoar toda a sua vida, de todas as formas. Rafa, muito obrigada por você ter vindo. Foi uma bênção. Bênção mesmo na minha vida. Amém. Sei que as nossas ouvintes também, que estão nos assistindo, recebeu essa palavra maravilhosa. Que o Senhor possa te abençoar grandemente. Obrigada. Teu ministério, a tua vida pessoal, tua vida profissional. E continua mesmo. Vamos lá, vamos lutar. E o Senhor é conosco. Amém. Deus abençoe. Amém.